Você cuida dos seus olhos? Já fez um check-up da sua visão? Esse é o tema de hoje no Dr. Checkup. Ana, qual a sua queixa? Eu sinto meus olhos arderem no final do dia, eles ficam um pouco vermelhos, assim, mais isso. Perfeito. Nós vamos hoje fazer um check-up oftalmológico básico para uma idade acima de 40 anos. Qual é o primeiro procedimento, doutor Silvio? Nós vamos começar avaliando a tua acuidade visual. Doutor, o que é acuidade visual? Acuidade visual, Ana, é simplesmente eu saber a que distância, qual o tamanho da letra que você consegue enxergar. As letrinhas e Então as eu vou letras medir grandes? a tua capacidade visual para longe e para perto. Muito bom. Agora vamos medir para perto. 1, 6, 2, 3, 8, 6, 4. E, doutor Silvio, esse exame evoluiu através dos tempos? Na verdade, você fez uma pré-consulta antes de entrar aqui, aquilo sim mudou. Nós temos novos equipamentos que auxiliam muito a gente na avaliação do grau dos olhos. Esse check-up visual que a gente está vendo, ele tem funções muito interessantes. A primeira delas é medir a capacidade de enxergar de perto e de longe. Que detalhes você pode explicar para a gente desse exame? Ela é uma pessoa com mais de 40 anos de idade e ela não tem uma queixa de baixa de visão para perto. Isso chamamos de presbiopia. É a famosa vista cansada. É aquela que você começa a ficar com o braço curto, não é? Exatamente. Isso é uma alteração normal, vamos dizer assim, e não quer dizer doença, não é? Não, isso é fisiológico a partir das pessoas com mais de 40 anos de idade. Os hipermétropes têm mais frequência, os míopes menos frequência disso. Hipermétrope é aquele que não consegue enxergar de perto. De perto, E o exatamente. míope é o que não consegue enxergar bem de longe. De longe, exatamente. Doutor, esse aparelho determina o grau dos meus óculos. E se mesmo com óculos eu não conseguisse enxergar as letras? Aí a gente começa a estudar outras patologias que não somente a falta do óculos. Aí nós vamos investigar a doença ocular que abaixa a visão. Nunca se usa nenhum anestésico para fazer esses exames? Usa para medir a pressão do olho. Nós temos duas maneiras. A gente pode medir a pressão lá fora, que já foi feita uma medida no teu olho com ar, ou nós podemos usar um aparelho que ele toca na córnea e a gente consegue fazer a leitura da pressão. Esse exame dói? Não. Ele pode incomodar porque usa uma luz forte, mas nada mais do que uma luz. Por que é importante medir a pressão dos olhos? Bom, existe uma doença chamada glaucoma, onde a prevalência dela é maior a partir dos 40 anos de idade. Então, é primordial em toda pessoa com mais de 40 anos fazer uma avaliação oftalmológica onde se inclui a medida da pressão ocular e um fundo de olho, porque através desses dois exames a gente pode detectar precocemente essa doença. O glaucoma é uma doença silenciosa, né? A gente está falando de um tipo de glaucoma onde tem dor. Não tem dor, exatamente. Essa pressão começa a lesar o nervo óptico, a pessoa começa lentamente a ter uma perda do campo visual da periferia para o centro. Tá? Isso é lento e gradativo. Então, por isso é fundamental a medida da pressão ocular, o fundo do olho e que faz parte do check-up numa pessoa com 40 anos de idade. Interessante também, ele usou a luz de fenda para olhar e poder ver o cristalino e ver um pouco do fundo do olho, né? No cristalino, o que ele veria se tivesse catarata? A luz de fenda, como você falou, também chamada de biomicroscopia, nada mais é do que um microscópio. Então, através desse exame, a gente consegue estudar a superfície ocular, avaliar desde das alterações a nível de cílios, se há algum processo inflamatório, a qualidade da lágrima, avaliar a córnea, né, se tem um sofrimento dessas estruturas da córnea, avaliar a parte interna, através do fundo de olho, se as estruturas da retina, que é a parte mais interna do olho, estão preservadas. Vamos fazer a pesquisa aí da periferia da retina. Outra doença muito importante é o diabetes. Se calcula que tem 10 milhões de diabéticos no Brasil e quase metade nem sabe que é diabético porque não faz exames. Quais são os prejuízos que traz aos olhos o diabetes mal controlado ou não diagnosticado?
O diabetes, ele afeta o olho através de uma doença chamada de retinopatia diabética. Isso está diretamente relacionado ao tempo da doença, tá? E ao controle da doença. Quanto mais tempo a pessoa é diabética, maior é o risco dela desenvolver a doença no olho. Quanto mais controlada ela tiver o diabetes, menor é a chance dela desenvolver esse problema no olho. E isso é uma das doenças que leva à cegueira. Isso. Hoje é considerado a causa no mundo, a primeira causa de cegueira no mundo. Quer dizer, é a doença que mais leva pessoas a perderem a visão. Falando em cegueira, tem uma doença muito grave que é a degeneração macular da retina, não é isso? Isso. A degeneração é uma doença que afeta pessoas a partir dos 50 anos de idade. É uma doença que acomete 5% da população com 50 anos e 1/3 da população a partir dos 75 anos de idade. E na terceira idade é considerada a doença que mais deixa os idosos cegos. Quais são as pessoas que estão mais em risco de desenvolver essa doença? Os fatores de risco são baseados em um fator genético, tá? Isso é importante. Alguns fatores raciais, tá? E um fator importante é o cigarro, né? Hoje é comprovado que o cigarro faz a doença, ajuda no aparecimento da doença e na piora da evolução desse quadro. Existe alguma forma de tratamento? Nos últimos 5 anos, a doença apresentou, do ponto de vista científico, um grande avanço. Os pacientes começaram a ser tratados com drogas intraoculares, injeções dentro do olho, capazes de conter e minimizar a progressão da doença e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas de idade. Um estilo de vida saudável ajuda a prevenir ou a controlar melhor doença macular e retinopatia diabética ou não tem relação? Com certeza, o olho faz parte de um contexto, né? O olho faz parte do corpo humano. E para que a gente tenha uma boa saúde ocular, a gente tem que ter uma boa saúde sistêmica, né? Uma alimentação adequada, um exercício físico periódico, um lazer, enfim, tudo isso faz parte para que a gente tenha uma boa saúde ocular também. Uma dieta rica em vitaminas e sais minerais ajuda também a você prevenir essas doenças que levam à cegueira, não é isso? Com certeza. A gente pode citar um exemplo da degeneração macular senil. A partir de uma certa idade, há uma diminuição na absorção de alguns nutrientes pelo corpo humano. E o uso de suplementos alimentares bem orientados, e a gente pode citar os antioxidantes, ajuda a retardar o aparecimento e a evolução desse quadro. E o que a gente encontra no teu olho é a tua lágrima, teu filme lacrimal, ele está insuficiente. Isso é uma causa do teu ardor no final do dia. Então nós vamos prescrever umas lágrimas artificiais para você. Hoje, olho seco é uma doença que ocorre precocemente, exatamente por causa da nossa vida moderna. Qual que é a dica para quem é obrigado a ficar o dia inteiro na frente de um computador no trabalho moderno do dia a dia? Sem dúvida. Olha, isso é um dado muito interessante. A gente pisca normalmente em torno de 25 a 30 vezes por minuto. O piscar é uma situação involuntária. A gente não pensa para piscar, mas o ato de não piscar, ele é voluntário. Quando você está muito tempo na tela do computador, você quer terminar uma frase ou terminar de digitar alguma coisa, você diminui o número de piscar. E isso afeta diretamente a produção da lágrima. No decorrer do tempo, você é um candidato a desenvolver um olho seco. Nós vamos abrir para vocês em casa esse endereço que está aparecendo na tela para vocês fazerem perguntas. Você vai nos ajudar a responder? Com certeza. Um serviço para a gente aí, para os telespectadores do Amaury Júnior? Será um prazer. Ótimo. Eu te agradeço, Minelli. Informações muito importantes para nós todos e para quem está em casa. Doutor Silvio, que exame tranquilo, Não doeu? não dói, foi muito mais fácil do que eu imaginei. E eu vim com medo, né, de saber que tem alguma doença, alguma coisa. E, felizmente para você, não tem nada. Tô bem. E, aliás, está muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada, Muito doutor. bom. Muito obrigada. Valeu.